Continuando aqui, esse aqui é uma foto de um laboratório que fica lá na Universidade Federal do Pará. Eu tive uma grande felicidade de conhecer, eles me levaram lá, eles queriam muito me levar, nossa, foi um maravilhoso conhecer. E ele é um laboratório que ele simula, né, a água, ele simula uma cidade. Aqui são os quarteirões, ó, se eu ver esses retângulos aqui, ó, aqui tem um outro quarteirão, aqui um outro quarteirão, como se fossem os quarteirões nas cidades. Se vocês olharem aqui embaixo, eu tenho aqui é a canaleta que tem a fiação, mas aqui atrás eu tenho uma outra canaleta que é para correr a água. Aqui em cima eu tenho um reservatório, se eu não me engano, um ou dois reservatórios. Eu tenho a tubulação de água. Esses canos aqui, flexíveis, eles simulam ou um vazamento de água, ou eles simulam um consumo de água. Você vê que tem aqui alguns, em todos os lugares aqui, ó, tem vários, eles têm essas tubulações. Eles estão ligados aqui numa válvula aqui eletrônica, em que num painel de controle que está aqui no fundo, eu controlo, eu ligo e desligo. Quer dizer, eu ligo esse consumo ou ligo essa perda, né, esse vazamento, essa simulação de vazamento. Aí eu tenho vários medidores de pressão, tenho os medidores aqui de vazão, e imagina que tudo isso está conectado numa central de controle. Eu estou coletando todos esses dados, e aí esses dados depois eu vou para simulação hidráulica. No caso aqui eles estão usando o EPANET, e eu faço toda a simulação com essas informações aqui. E trabalhos lá de graduação e pós de mestrado, doutorado que eles fazem lá. Então você vê que a universidade, existem alguns laboratórios assim aqui no Brasil, mas a universidade, essa foto é bem antiga, eu acho que ela tem mais de 10 ou 15 anos. A universidade já há um tempo lá atrás, ela já pensava no cadastro, já pensava na simulação hidráulica, ao ponto de investir aqui, não foi pouco, um dinheirão aqui, para montar esse laboratório e fazer as suas pesquisas, né? Então, um detalhe, ó, aqui o medidor de vazão, está tudo ó, eletronicamente conectado, né? Está medindo quanto água está passando aqui. Aqui é o que eu falei, tem um medidor, uma válvula, aqui simulando um consumo, né, um hidrômetro, ou então simulando um vazamento, que essa tubulação cai na água na canaleta e vai embora. Então, se a gente olhar, por que que eu tenho, né, tudo isso daqui cadastrado, né? A gente precisa, né? Isso ele está mostrando que eu preciso cadastrar esses trechos, esses consumidores. Existe essa necessidade, né? A universidade ela tem esse conhecimento, sabe dessa necessidade, tanto que montou um laboratório desse tipo, né? Então, eu tenho as redes aqui, a tubulação é a mesma coisa que ele está mostrando lá naquela foto do laboratório, e aí vem todo o conceito básico de como tudo funciona num sistema de informação geográfica para saneamento. Eu tenho aqui a rede, né? Então eu tenho uma rede aqui tipo A, tipo A não, uma rede com um número, aí no caso eu coloquei a letra a rede de número B, a rede C, né? E eu tenho os nós, que são as conexões, pode ter uma redutor, pode ser um T, uma cruzeta, uma curva, uma válvula, né? Um registro. Então eu tenho a rede do nó 1 até o nó 2, do nó 2 a 3 e do 3 ao 4. Então eu tenho 4 nós, 3 trechos de rede, uma representação básica, e isso eu quero armazenar. Então, quando eu estou no CAD, eu não tenho assim uma inteligência muito grande do que eu posso até nesses nós, nessas redes, associar um atributo, mas eu não consigo ter uma inteligência e não consigo, é mais difícil para isso eu transpor para um software de simulação hidráulica e fazer cálculos. O computador, ele não consegue ver isso daqui que o ser humano tem essa grande e muito maior capacidade de ver que o computador tem. O computador ele consegue ver isso que está aqui embaixo. Eu tenho os trechos de rede, o A, o B e o C, e tem os nós. Então ele fala assim, ó, o trecho de rede, ele liga o nó 1 até o nó 2, ó, o nó 1 até o nó 2. O trecho de rede, o A, o trecho de rede B, ele liga o 2 até o 3. O trecho de rede C, o 3 até o 4. Então o computador, ele entende isso. E com isso ele consegue fazer os processamentos, os cálculos matemáticos e tudo mais. Um detalhe, que esse nó aqui, o 2 e o 3, ele não pode ter duplicado. Eu não posso ter um nó 1, um nó 2, um nó 3, um nó 4, um nó 4, um nó 5. Não posso. Aqui é o nó 2 e o nó 2 está ligado no trecho rede A e no trecho B. Tem que ser um único. E isso tem que ter uma conectividade necessária. Eu não posso, esse trecho não está encostado nesse nó.
né? Esse nó ele tá aqui, tem que estar realmente conectado nesse trecho, assim como gráfico, né, como desenho, e também eu preciso ter essa representação no banco de dados dessa forma. Todos os softwares de SIG para saneamento, eles fazem desse jeito. Então, aí parte, depois eu tenho o ramal, né? O ramal, eu posso ter um hidrômetro assim individual, como vocês também conhecem, ou também posso ter uma parede. Eu não sei se essa foto ela está inclinada, mas geralmente não está, acho que é hidrômetro desse jeito. Mas eu posso ter uma parede com uma série de hidrômetros aqui, um do lado do outro. E esses consumidores, né, como eu represento? Se eu olhar também historicamente, quando eu estou no papel, esse é um mapa real de uma empresa de saneamento em que eu tenho os nomes das ruas e aqui ele fez em CAD, muito provavelmente em CAD. Ele definiu aqui um PO, que é o chamam ponto de origem de leitura, e aí ele no caso aqui, usou a medição métrica para definir o número da ligação. Então eu tenho a ligação 33, eu tenho aqui a 36, e ele vai indo, ó, vai aumentando, ó, 165, vai aumentando, vai dando a volta, ó, 300, 400, 500 e terminou. Então, sempre no sentido aqui horário, eu tenho essas numerações que são as numerações das ligações. Isso varia de empresa de saneamento para empresa de saneamento. Isso eu vou mostrar uma outra forma, outras formas. Tem empresas de saneamento que não fazem essas numerações, elas consideram pela face de quadra e com o número de quadra, a associação. Tem outras que fazem a numeração de 10 em 10, né? E aí eu tenho como funciona essa numeração, é o número sequencial da ligação. Então, por exemplo, aqui, que ele chamou aí fotocadastro dos consumidores, ele tem 94, ó, 1994. Então, ele fez esse desenho aqui, talvez tenha sido em nanquim esse aqui. Não sei. Aí eu tenho, no caso, é uma empresa estadual, então eu tenho o número da cidade, cidade 029, ela tem um setor. Provavelmente esse setor aqui não é o setor não é o setor de abastecimento, né? O distrito de medição e controle, que está dentro do setor de abastecimento. Geralmente, isso daí é o setor comercial, e porque existe um histórico que das empresas de saneamento, geralmente elas começaram a dividir o número de ligações pelo setor comercial. Hoje, é claro, eu posso até ter esse setor comercial, mas ele não importa mais muito, porque o que importa é o setor de abastecimento, né? Onde há aquela água, ou distrito de medição e controle, onde a água está circulando a partir de uma ou mais fontes de origem, reservatórios ou ETAs, mas que abastecem aquela região. Se a água sai de lá para outra região, tem que ter um macro, e aí ele está medindo quanto de água foi para outra. Mas eu preciso saber quanta água ela ficou naquela região. Isso mesmo porque, com o balanço hídrico, se eu não sei isso, fica muito difícil, né? Eu definir uma região para fazer o balanço hídrico da cidade, mas na verdade eu não sei quanta água ficou lá durante o ano todo. Quanto foi consumida naquela região. Consumida até consigo pelos hidrômetros, mas eu não consigo saber quanto que eu mandei de água para aquela região. Então eu tenho o setor, eu acho que aqui eles usavam comercial, aí depois eu tenho o número da quadra, a quadra 40, e aí aqui não tem, mas aí eu tenho o número da ligação. Então essa ligação é a 029, 130, 040, 33. Às vezes eu tenho um sublote, né, uma edícula atrás, aí tem mais dois dígitos. A mesma coisa aqui, aquele acho que era o nanquim, aqui é em CAD, eu tenho o mesmo desenho, sem georreferenciamento, mas também muitas empresas de saneamento faziam dessa forma aqui, ou algumas ainda fazem, né? Então, como eu já até falei, né? Como que funciona isso aí? Eu tenho algumas numerações, só para a gente ficar claro tudo. Eu tenho aqui o número da quadra, que para algumas empresas de saneamento isso é importante, porque ela associa as ligações, todas as ligações, no número da quadra. Não é o caso desse exemplo aqui, mas eu tenho o número da quadra aqui. Eu tenho o número do lote, que é o número do lote da prefeitura, que também para a empresa de saneamento, muitas vezes isso não é importante. Passa a ser importante se eu tenho uma associação, se é uma empresa municipal, e eu tenho uma ligação entre o cadastro do IPTU da prefeitura e o número da ligação de água, né? Isso é importante numa empresa municipal, muito importante, porque eu consigo, por exemplo, alguém vai construir um imóvel, a primeira coisa que ela pede é um número de ligação de água. Então eu consigo informar a prefeitura que lá naquele local está sendo construído um imóvel. Muitas vezes, algumas vezes, isso não é informado para a prefeitura, às vezes a pessoa até constrói e não passa essa informação. Então eu posso ter uma interação, né, da empresa de saneamento com a prefeitura
Então aí passa a ser importante. Mas geralmente, para a empresa de saneamento em si, ela não precisa desse número. O número da quadra, como eu falei, ela vai precisar se ela estiver associando as ligações pelo número da quadra. A Sabesp, por exemplo, ela associa as ligações pelo número da quadra sem fazer os ramais aqui. Aí eu tenho o número predial, que é um número na rua, né? Então, não necessariamente esse é um número sequencial, não, com certeza não é um número sequencial aqui na quadra, mas é um número da rua, que começa do centro, lá do número 1, e vai indo para o bairro, sempre aumentando a numeração. Então, essa é uma numeração que ela tem a ver com o eixo de Logradouro, né? Também isso é importante para eu entregar conta, tudo, mas no mapeamento, não necessariamente eu preciso ter essa numeração. Às vezes essa numeração é interessante porque eu posso ter a coordenada GPS da ligação e eu quero, às vezes, por uma precisão, às vezes eu não tenho precisão, eu quero descobrir aonde que é aquela ligação. Então, pela coordenada, eu sei que é o número da ligação e eu sei aquela ligação, que número que está, eu consigo, se eu tenho esse número da prefeitura, eu consigo localizar com um pouquinho mais de precisão onde que essa ligação está na quadra. E aí eu tenho o número sequencial da ligação, que pode ser métrico, eu defino, como eu falei, aquele ponto inicial, e no caso, eu posso ser métrico, ou seja, eu vou contando, eu coloco aquela rodinha, né, que é tipo um odômetro que ele vai andando e eu vou medindo, né, quantos metros aqui até o final, que nem eu mostrei naquele outro mapa em Nanquim, aqui no caso, uma outra forma, eu posso ir de 10 em 10 metros. Se surge, esse aqui divide esse lote em dois, e ele vende uma parte, eu passo para alguma outra pessoa da família, eu posso, como eu faço de 10 em 10, não tem nada métrico, né? Eu faço de 10 em 10, então eu posso criar um número 15 aqui, entre o 15 eu posso criar um 18, então eu posso colocar ainda mais 8 ligações entre essas duas, né? E aí, na hora de desenhar o ramal, né, de cadastrar esses consumidores, o que aconteceu também, isso aconteceu conosco lá na Nexus, teve uma época que a gente fez dessa forma, na hora, depois a gente viu que não era muito produtivo e dava muito trabalho. Eu posso pegar essa ligação aqui e colocar um pontinho em todas as ligações, né? Se eu estou até coletando, ou estou fazendo uma leitura e eu estou com um celular ou com um aparelho de leitura mesmo. Hoje muita gente está fazendo tudo com o celular. E eu pego essa coordenada GPS e se tem vários hidrômetros aqui, então eu pego, na hora da leitura, eu pego 3 pontos. E aí, na hora que eu vou colocar no mapa, eu coloco esses 3 pontos aqui. E aí, esse aqui é o consumidor 1, consumidor 2 e quantos consumidores tiverem, eu desenho aqui o ramal da ligação e a tubulação. Lembrar sempre que eu já vi, até não foi no Brasil, foi em outro país, que eu vi que eles quebravam aqui. Nunca fiz fazer isso. Quando ele quebrava, quando ligava o ramal nessa tubulação, quebrava aqui e criava um nó. Mas se você fizer isso, o que que vai acontecer? Você imagina quantas vezes você vai quebrar essa linha e na hora de você fazer o cálculo da simulação hidráulica, vão ter tantos nós, que o processamento, independente do software, vai ser muito, vai consumir muita CPU e ele não vai aguentar, né? Vai ter que fazer muito cálculo e não é necessário tudo isso. Você vai fazer às vezes um condomínio pequeno, algum pedacinho lá, você pode até fazer num condomínio fechado para ter uma maior precisão, né? Mas assim não é necessário você pegar e ficar quebrando aqui. Geralmente nunca quebra essa linha, ele é só encosta aqui e esse ramal. Depois eu vou falar como que eu faço isso. Mas na verdade eu posso falar até agora. Esse ramal aqui, ele tem um número de ramal, né? Ele tem um número aqui que a gente está falando, ele tem um número do ramal. E essa rede aqui, ela tem um número do trecho de rede. Então, o que que eu faço? No banco de dados, nesse trecho de rede, eu associo, né, quem que é o ramal, né? Eu associo que nesse ramal também é que trecho que está ligado. E eu associo o consumidor, qual o número do ramal, tudo em banco de dados. Então, eu sei que esse consumidor está ligado aqui no ramal 1, esse outro consumidor está no 1, todos esses aqui estão no 1. Então, a gente até, como eu estava falando, a gente fazia dessa forma, só que depois a gente viu que isso é impraticável. Por quê? Porque enquanto você tem duas, três, quatro, cinco ligações, vai bem. Mas e quando você entra num prédio de apartamentos que ele individualizou as ligações, um conjunto de prédios no mesmo condomínio, você imagina, a gente chegou a fazer isso. Quantos pontinhos tinha que desenhar? Então, às vezes, a gente desenhava aqui 50 pontinhos no mesmo lote. E fica muito difícil você gerenciar isso. Se alguém não pagou a conta, fica difícil, né? Você vai fazer um mapa temático, identificar esse consumidor, fica tudo mais difícil e tudo mais trabalhoso. Então a gente decidiu, e geralmente na maior parte dos SIGs eles fazem assim, a gente desenha
aqui um ramal, tem a rede, coloca um pontinho, um único pontinho, tá? E nesse único pontinho, a gente associa todos os números de ligação do sistema comercial. Então, se eu clicar aqui, eu sei quantos consumidores estão selecionados, que estão participando aqui nesse ponto, né? Fica muito mais fácil, no caso daquele prédio, que eu tenho 50 apartamentos, eu vou desenhar um ponto e associar os 50 consumidores aqui. Se eu tiver um lote com 3 hidrômetros, se surgir um quarto hidrômetro, eu só associo, é um único ponto, o quarto nesse ponto, no mesmo ponto, sem criar pontos a mais. Então, como funciona? Eu tenho aqui o número da rede, eu tenho o número do ramal, tenho o número do ponto, e aí eu tenho um banco de mapas. Como eu falei, o mapa ele está armazenado tudo aqui. Então, essa linha, com a coordenada inicial e final, o número dela, se ela é PVC, o que PAD, se ela é a idade da rede, o diâmetro, tudo isso, as profundidades, aí tudo isso está aqui armazenado no banco de dados. O ramal também, o ponto, né, a coordenada do ponto, o número aqui dele, também está tudo armazenado no banco de dados geográfico, né? E, para mim, fazer a ligação com o comercial, eu sei que número de consumidor que está associado aqui nesse ponto, e como eu tenho os números dos consumidores aqui no banco comercial, podem até ser bancos de dados diferentes, não tem problema nenhum. Eu faço essa conexão entre os bancos de dados, e aí eu sei esse ramalzinho aqui, exatamente todas as informações comerciais ou de ordem de serviço, se elas estão associadas na ligação, eu sei aqui, tudo eu consigo, a partir do momento que eu clico aqui no mapa, eu consigo ver todas as informações do banco comercial, ou eu consigo até associar aqui um consumidor aqui do banco comercial. Aí, em seguida, aqui eu mostro, né, na parte do SIG, como funciona. Eu tenho aqui as redes, né, tudo isso aqui está no banco geográfico, né? E eu tenho o geográfico associado no outro banco comercial. Então, aqui é uma tela do próprio SIG, que eu cliquei lá eu clico aqui nesse pontinho verde, eu clico no pontinho verde, eu estou aqui tudo no banco de mapa. Isso aqui é tudo em banco de dados no mapa. A imagem pode até nem ser em banco de dados. Existe uma possibilidade de salvar em banco. Hoje não é muito mais praxe de salvar as imagens em banco. Geralmente as imagens são em arquivos, em diretórios mesmo no computador, tem uma certa organização, eu posso depois falar sobre isso. E aí eu tenho aqui, eu clico naquele pontinho verde e aí eu vejo aqui que é a rua Joaquim Silva Moreira, eu sei que tem um Eduardo, 2 consumidores, ele é o mesmo, e eu tenho 2 ligações diferentes, uma mais antiga, essa menor, e essa aqui uma mais nova. E eu tenho aqui uma série de outras informações, distância da testada, distância do lado, comprimento, profundidade, tudo com relação ao ramal, essa ligação. Um detalhe aqui, também uma coisa que a gente acabou fazendo são as ligações fictícias. Por que que acontece? Muitas vezes, isso aconteceu já algumas vezes comigo, eu chego numa região e essa região é um núcleo, né, uma comunidade, e as redes que estão lá, algumas vezes, quem instalou não foi a empresa de saneamento. Quem puxou todas as redes foi a própria comunidade, ela mesma, de uma forma não legal, conectou essa rede numa rede principal da empresa de saneamento, sem autorização, e puxou a rede e abasteceu todo aquele núcleo urbano, toda aquela comunidade. Então todo mundo tem água, com uma tubulação que a comunidade mesmo se reuniu, instalou lá, gastou e comprou lá os materiais, instalou, e eles têm os ramais. Claro, eles não têm hidrômetros, mas eles têm os ramais e cada um consome e imagina como deve ser o consumo, porque eu não tenho controle. Então, cada um, se você gastar muita água, ninguém vai reclamar e não vai vir uma conta. Então, como que eu faço para cadastrar? Porque eu tenho que cadastrar essa ligação. Então, uma solução que a gente viu, que junto com o pessoal que eu vi, é que eu posso pegar e eu pego uma imagem de satélite ou uma foto aérea e eu vou em campo e vou lá, já fiz isso, pego o carro, vai lá naquela comunidade e geralmente você chega, já o líder comunitário vem conversar com você e aí você pergunta se tem água, se tem alguém desabastecido, só pergunta, você não está, não é para assustar ninguém, e aí volta, ou nem para ser assustado, e aí volta e você fala, não, aqui está todo mundo abastecido. Claro, você não sabe onde estão as tubulações, você não sabe onde estão os ramais, mas pela foto aérea ou pela imagem de satélite, você vê, né, as ligações de água, você vê os lotes, né? Por isso é importante, muitas vezes, uma imagem de satélite atualizada. Isso não é caro, hoje, graças a Deus, é muito barato.
e você consegue ver as casinhas e você fala, bom, aqui está abastecido, então provavelmente eu tenho um ramalzinho. Então você pode no software de SIG cadastrar as tubulações nas ruas, nas vielas, né? Muitas vezes essa viela nem passa um carro, ela é bem estreitinha, tem cheia de degraus, e você pode cadastrar as tubulações. Existe uma tubulação lá? Não sei. Provavelmente sim, porque você sabe que está todo mundo abastecido e provavelmente está passando pela viela. Então, às vezes está exposta até. E então você pega e cadastra as tubulações e cadastra os ramais. Mas você também não viu. Você supõe, porque você está vendo uma casinha lá, um terreno, e você está supondo que tem uma ligação. Então você cadastra esse ramal. Só que quando você cadastra esse ramal, não existe um. Você não conhece essa pessoa. Né? Algumas empresas de saneamento começam aos poucos, vão indo nessas localidades e vão cadastrando. Mas você não conhece essa pessoa, não tem o conhecimento, o nome dela, nem tem número de ligação, claro que não, muito menos hidrômetro. Então não tem como você fazer a ligação do ramal no banco de dados comercial. Só que lá tem um consumo, você não sabe muito bem como que é. Você pode até colocar um macro lá na saída, depois dividir pelo número de consumidores, mas lá tem um consumo e passa uma água pelaquela tubulação. Então, como que faz? Você tem que criar essa ligação, mas você não tem aqui nada para preencher. Então, isso aqui chama ligação fictícia, né? Eu desenho, né? Se eu olho lá o lote, que parece que tem várias casinhas no lote, eu venho aqui e coloco a quantidade, que eu estou achando mais ou menos que tem de casinhas, e eu jogo um consumo. Esse consumo aqui, geralmente, eu vou buscar com um engenheiro, porque ele imagina, ou ele calculou, colocou um macro lá na saída, que é ilegal, ele colocou lá um macro, ou ele imagina, ele vê mais ou menos um cálculo quanto que ele acredita que tem de consumo. Então, eu vejo quantos consumidores, divido pelo número de consumidores e jogo aqui um consumo aqui. Por que que isso é importante, esse consumo? Porque mais tarde eu vou usar isso para a simulação hidráulica. Eu vou usar isso na matriz do balanço hídrico. Todas essas informações eu vou precisar. Só que eu não posso cadastrar isso como uma ligação, nem posso criar um usuário ABC aqui, que não seja um nome correto, porque ele não existe aqui. Então, eu coloco que ela é uma ligação fictícia. A tubulação também, eu digo que ela é fictícia, porque eu também não sei, eu preciso separar o que é a tubulação que eu conheço do que eu não conheço. Então, eu coloco ela como fictícia. Então, se eu seleciono aqui, eu vejo aqui a ligação que tem no banco comercial, e aqui, no caso aqui não tem, mas se tivesse, eu poderia desenhado isso aqui da mesma forma, mas aqui eu não preencheria nada e preencho aqui e jogo um consumo estipulado aqui para isso. Obrigado.